no Brasil, 160 mil pessoas, mais quase 170 mil pessoas em 2023 registradas sem o pai. Como faz diferença na vida de uma criança a presença do pai? Sem qualquer preconceito em relação àqueles que vivem em regiões assim, em bairros de periferia, uma favela, né? Mas se a gente ir lá, entrar numa favela, pegar um menino da rua, vem cá aqui, chega aqui, vem cá conversar contigo. Onde você mora? Quem que é sua mãe? Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Onde está seu pai? Em muitos casos a gente vai ver que o menino vai falar, não, mora aqui na rua, mas cadê sua mãe? Não, minha mãe é fulana de tal, e seu pai? Não sei, não conheço. Meu pai me abandonou. E não é raro a gente encontrar justamente nessas regiões alto índice de criminalidade e diversos traumas que a ausência do pai cria na família. Eu listei aqui alguns problemas. Problemas emocionais. Pessoas que cresceram sem uma figura paterna têm mais susceptibilidade de estresse, ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamento. Muitas vezes o menino ele tem dificuldade de entender o papel dele como homem, entender, se identificar como um ser masculino por causa da ausência do pai. A menina muitas vezes tem dificuldade em buscar um parceiro, normalmente busca parceiros problemáticos por causa da ausência do pai. Problemas de comportamento, crianças normalmente vão ter problemas de agressividade, de não querer seguir regras, chamar atenção pelo lado ruim, né, de fazer um mau comportamento para chamar atenção pelo lado ruim. Desempenho acadêmico tende a ser mais baixo para crianças sem um papel presente. E problemas de identidade do menino realmente se identificar, né, como homem, como um pertencente à sociedade, ele fica perdido, ele não entende o seu papel porque falta alguém, uma figura paterna para dar essa noção. Agora, é comum também o pai ausente dentro de casa. Quer dizer, a gente viu que muitos pais, eles abandonam seus filhos, vão embora, deixa a mulher lá com as crianças e some. Meus pais, eles se separaram quando minha mãe estava grávida de mim. Minha mãe estava grávida. Quando eu nasci, meus pais já estavam separados. Eu via raramente meu pai. Eu não tive uma figura paterna. Mas o meu avô materno, né, o pai da minha mãe, ele supriu essa necessidade. Ele foi a minha referência de homem, de pai. Muitas coisas do que eu sou, eu vivo a esse meu avô. Mas olha, quantas vezes até existe um pai dentro de casa, mas ele está sempre no trabalho, ele está sempre ocupado com os seus afazeres, ele nunca tem tempo para a família. No final de semana ele não consegue dar atenção, ele não sai para fazer um passeio, não conversa, não despende tempo. Então é a típica característica do pai ausente dentro de casa. Mora lá dentro de casa, mas não faz diferença. E quais são os problemas? Segundo aos estudos, quais são os problemas que um pai ausente dentro de casa ele causa na família? Por incrível que pareça. Mesmas coisas. Mesmos problemas. Okay? Então, irmãos, muitas vezes a gente acha que só a nossa presença dentro do lar. Ah, mas eu estou lá, eu moro, eu chego, eu durmo lá, né? Sou provedor, de manhã cedo eu saio, mas de noite estou lá de novo. Quer dizer, está lá, mas às vezes não cumpre o seu papel. E muitas vezes vai causar, pode causar algum trauma no meio do seu microfone. Vamos abrir a Bíblia. E logo eu vou dar a palavra para vocês participarem também. Vamos para Gênesis 7. Eu penso uma história bastante conhecida, né? A história de Noé. E às vezes a gente pensa assim, Noé, ele pegou quantos anos mesmo? 120 anos. Falando como missionário, às vezes a gente pensa que Noé ele fracassou, né, como missionário.
120 anos. O que ele conseguiu converter? A sua família. Conseguiu converter mais a família. Ele conseguiu salvar 100% da sua família. Coisa que Ló não conseguiu. Coisa que Ló não conseguiu. Porque embora ele tenha salvado as suas filhas, ele tinha outros filhos. Eles se perderam. Não sacerdote Exatamente. Então, a história de Noé nos ensina que o nosso foco deve estar no nosso lar. E por mais que a gente tenha um papel a cumprir na sociedade, espalhar o evangelho e pregar a toda a tribo, nação, língua, povo, o nosso lar é o mais importante. Se assim como Noé, nós não conseguirmos converter, trazer para Cristo o resto do mundo, mas pelo menos o nosso lar, a gente tem que levar. Né? Amém. Então, algumas perguntas para a nossa reflexão. A gente não leu ali, né? Diz assim, ó, diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Aí um outro ponto. Para Deus, foi mais importante olhar para Noé como um bom sacerdote do lar, como um bom chefe da sua casa, do que outras funções que ele poderia desempenhar. Né? Deus disse assim: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que ele tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. O fato de ele ter sido visto como justo era pelo fato de ele ter uma casa bem ordenada. Irmãos, que legado que você está deixando para seus filhos? Que tipo de pai você está sendo? O que você está fazendo no seu dia a dia para educar seus filhos, para criar vínculos? O que você está fazendo para levar os seus filhos para Deus? Para que a gente possa direcionar a nossa conversa, né? Temos alguns tipos de pais. Muitas vezes o que acontece são os extremos. Ou é um pai muito autoritário, ou é um pai muito permissivo. Muitas vezes a gente ou segue o modelo extremo que nós tivemos com o nosso próprio pai, ou muitas vezes a gente vai para o extremo oposto. Então, meu pai foi tão autoritário comigo que eu vou deixar meus filhos fazerem tudo o que eles quiserem. E vai lá para o outro extremo. Né? Pai ausente, é ruim o pai ausente, mas também é ruim o pai superprotetor. E não deixa os filhos se desenvolverem. Daí os filhos já estão grandes, não sabem como conversar com uma pessoa, não sabem viver a vida, né? Sair sozinho de casa, porque tem um pai superprotetor. O pai fraco, é ruim o pai fraco, mas também é ruim um pai agressivo. É ruim um pai bobão, né? Só sabe brincar, leva tudo na brincadeira, não tem nada sério que o pai fala. Mas também é ruim um pai sério demais. Então a gente tem que cuidar muito com esses extremos e tentar buscar um equilíbrio, né, entre esses lados. Olha só, o primeiro ponto, e daí eu gostaria da participação de vocês, é sobre esse papel de chefe do lar. O pai ele tem que ser uma voz firme, ativa para a tomada de decisão. Muitas vezes o pai é aquele que dá a última voz. Né? A gente fica, a mãe e os filhos ficam naquela e falam, não, o pai não, a gente vai fazer isso aqui. O pai decide, dá a voz final. Mas muitas vezes a gente delega isso para a mãe. Muitas vezes a mãe, essa mãe que decide. Não, o pai é a voz ativa, firme. Mediação de conflitos, promover paz e união. A gente sabe que, na maioria das vezes, né, as mães ficam ali com as crianças e o pai tem que sair para trabalhar, né? E justamente pelo convívio mais no dia a dia com as crianças, acontecem os conflitos, né? Conflitos do dia a dia, aquelas coisinhas, né, que a mãe com os filhos e tal. E o pai ele vai como mediador, não, vamos resolver isso, né? Vamos colocar um fim nisso, vamos chegar a uma conciliação. O pai é quem vai distribuir as responsabilidades, assume isso como chefe. Muitas vezes
Você não é o chefe, às vezes, do seu escritório, o chefe da sua oficina, você não tem uma função de autoridade lá na sua empresa, você delega as responsabilidades, por que você não faz isso dentro de casa também? Seja o chefe do seu lar. Olha, aqui em casa vai funcionar assim, 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 assado. Seja essa voz ativa. Proteção e segurança física e emocional. O pai, ele tem que ser um alicerce, uma âncora, ele tem que ser visto como uma fonte de segurança. Quando as coisas estão ruins, quando a criança está com medo, ela busca o pai. E assim tem que ser também, a mãe tem que olhar para o pai também como esse alicerce. Agora, muitas vezes, quando acontece algum problema, barulho estranho. Esposo, você vê aquele barulho na garagem? Cara, o que é? Parece que alguém está batendo na janela. É você. Não, seja a proteção, né? Seja a segurança, é a sua responsabilidade, você é o homem da casa. O que você acha? Eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Eu gostaria de falar. Eu conheço um cidadão que há pouco tempo ele viu um baque. Eu conheço um cidadão que ele contou para mim que viu um baque na Microfone mais perto. Eu conheço um cidadão que ele contou para mim que ele viu um gato no quintal. Aí, que ele queria ouvir, queria calma. Aí eu fui com esse cidadão. Aí a mulher gritou: fulano, vai fulano. Aí eu falei: vai no ralo, o pai deles. Aí ele gritou assim: ô gente, e tu me já viu? Tu me já viu? Aí ela disse: não, quem tem que é tu? Aí ele disse: então vamos para nós dois. Aí ele saiu, ela pegou, ele ficou mais com medo, tanto com medo, ela que estava na frente, coitada. Aí, não sei como foi lá, ela ficou com medo, chegou, não, que estava perto, que era para ele viu que era, ela acendeu a luz. Aí ele, mesmo com esse pingalo na mão, ele correu se escondeu de giro. Mais alguém? Com medo, rapaz. Na verdade, Deus nos deu a autoridade e o direito de ser um líder, né, cara? Como sempre, desde a criação. Né? A palavra de Deus nos deu esse privilégio. Mas, infelizmente, realmente, tem muitas pessoas hoje que estão passando, né? Querem passar essa responsabilidade para o outro lado. E muitos entregam quando você aceita ver a sua família, a liderança. Quando ele diz uma coisa, ela diz outra. Quando ela quer uma coisa, que é outra. E acaba ele, para poder você se aconhecer, tem que jogar a partida. E aí ela começa a se bancar e virar por cima e acaba muitos em separação, realmente, em destruição de nada. Mas tem muitos realmente que estão jogando a bandeirinha. Chegar no final da história, eu quero jogar a bandeirinha pela bandeirinha e acaba também se atropelando, que são perigo na vida do casal. Não sério, levantou a mão. Eu acredito que tudo isso que essa primeira parte se resume é nós, homens, fazendo a seguinte pergunta: nós temos a coragem de dar a vida aos nossos esposos, nossos filhos? Se acontecer nesse exato momento, a sua família está entre a vida e a morte, e você escolhe morrer, você está pronto para fazer isso? É isso que eu falei também para levar o peso, né? Eu estou disposto, né? Justamente. E tem que buscar essa coragem. Eu cheguei um dia desse com minhas filhas, com a minha esposa, não falo isso agora, minha glória de Deus, meditando com elas, uma palavra lá, e a gente estava conversando sobre os finais dos tempos. E eu olhei bem nos olhos dela e disse assim: filhas, qualquer coisa que venha acontecer com vocês ou com a mãe, aconteça primeiro comigo. O primeiro a perder a vida sou eu, lutando por vocês.
os filhos, a esposa, enfim, a família tem que sentir a firmeza do líder dentro de casa. Tem que ter a firmeza dentro de casa. Saber que o pai tem a encorajar. Igual Cristo, fez o nosso vida e ele deu a vida. Deu a vida por cada um de nós. Nós temos que estar preparados, irmãos. Não importa o que aconteça. Nós temos que estar preparados. A pergunta, para finalizar aqui a fala, é: será que eu e você estamos preparados para doar a vida? Eu até falar exatamente o que ele falou, né? Pega o versículo lá, amados os esposos como Cristo amou a igreja. Quando você fala Cristo amou a igreja, é no sentido de amar, mas dar vida, fazer tudo o que tiver que ser feito para dar o bem-estar para sua cônjuge, né? E quando você vai ver em de família, os filhos, inconscientemente, involuntariamente, ele vai ver a figura do pai dele, que ele está vendo, com a figura do Deus Pai no céu. Então, se o pai é ausente, ele vai inconscientemente ver que o pai também é ausente. Então, se ele tem um pouco de figura do pai, igual se fosse sobre a masculinidade do homem, do filho, depende muito da figura paterna, que ele está se espelhando. Inconscientemente isso acontece, né? E você vai olhar 85% dos filhos que estão nos caminhos do Senhor, eles, 85% dos homens têm essa responsabilidade ao transmitir o filho o Evangelho. Porque se ele tem um pai que é cristão, que está servindo ao Senhor, 85% de chance dele também seguir o caminho. E quando é a mãe, é 15%. A mãe tem importância? Tem importância, mas o pai é 85%. Então ele é muito mais forte ele seguir os caminhos do pai do que da mãe. Infelizmente, mas infelizmente não é felizmente, né? Para mostrar que nós temos um papel muito importante. Então o chefe lá é a figura do pai, do pai da figura do filho, do pai celeste, fala do pai dele que está vendo. E ele se continuar os caminhos do Senhor também, é o pai dele que está vendo. Por favor, vou devolver o microfone para vocês. Não sei se vocês já observaram, vocês andando pelas ruas da cidade, 90% dos casais que vocês encontram andando pela cidade, que está levantando uma criança, ele está com o pai ou com a mãe? Com a mãe. O pai não presta aquele afeto. E aí, quando a mãe precisa de algo que passa aquela criança para o pai, ela começa a chorar. É uma falha terrível. Para a gente avançar aqui, ó, já vou devolver o microfone para vocês. O segundo papel que eu coloquei aqui é como sacerdote do lar. Mas amanhã eu darei ao... Eu acho que eu vou falar sobre outro assunto. Já falou Só muito. fica à vontade. Então, você não vai falar sobre isso, Daniel? Imagino que não. É? Não, deveria, pode ficar à vontade. Então, olha só, o segundo papel importantíssimo é como sacerdote do lar. O pai deve ser o líder espiritual, mas muitas vezes o que acontece, quem que é o líder, a líder espiritual em casa? Quem que reúne os filhos para o culto? Muitas vezes quem que está lá contando as historinhas, ensinando a criança, né, no caminho que deve andar? A mãe. Mas a quem foi atribuída essa função? Quem é o sacerdote do lar? É o pai. O pai é o sacerdote do lar. O pai é o líder espiritual da família. É interessante a gente ver o caso de Jó, né? Como Jó, ele orava, né? Fazia sacrifícios e intercedia por cada um dos seus filhos todas as madrugadas, caso algum deles tivesse pecado. Esse é um papel importante dos pais. Zelo pela família, né? Isso, exatamente. Interceder, ore pela sua família. Você deve ser um exemplo de Deus aos filhos. As crianças, elas na sua imaturidade, elas não conseguem entender muito bem a figura de Deus, a pessoa do Pai. Então eles veem primeiro no Pai terrestre, que somos nós aqui, o modelo do Pai do céu. Então nós devemos espelhar o caráter de Deus: honestidade, justiça, amor, misericórdia,
perdão, todos os atributos de Deus, as crianças têm que ver no pai. Ensinamento e transmissão de valores, né? Ensinar para o filho princípios, valores, ética, o que é o certo, o que é o errado. Muitas vezes o pai perde as oportunidades no dia a dia de estar lá ensinando. Aconteceu alguma coisa em casa, olha filho, você prestou atenção no que aconteceu? Traz lições do dia a dia, do que a criança está vivenciando, para aproveitar e ensinar o que é o certo e o errado. Aconselhamento e apoio emocional e espiritual. O pai ele tem essa função também. O irmão estava contando ali o testemunho dele, né? A função, né, de aconselhamento. O pai deve ser essa referência quando o filho precisa de um aconselhamento, buscar o pai. Pai, me ajuda aqui, o que você acha disso? Tanto em todas as áreas, mas principalmente, espiritualmente falando, né? Como o papel do sacerdote do lar. O irmão lá atrás que vai falar. Boa noite a todos. Só sobre isso aí. Qual o nome do irmão, por favor? O nome é Levi. Levi? Ok. Só de Capricórnio. Ok, obrigado. Esse mês passado agora, a gente vai oportunidade de passar alguns dias na casa do meu irmão. E lá, ele acordava de manhã cedo, toda vez que eu levantava, ele já estava na mesa com a Bíblia aberta. Quando todo mundo levantava, o pastor já ia para a mesa, sentava, fazia o pouco, depois a gente ia fazer essas atividades. E lá em casa eu não fazia isso. Geralmente lá em casa eu acordava mais tarde, um pouco mesmo, quando eu acordava cedo, fazia um café, tomava café. Aí quando eu levantava, a gente tomava banho, depois a gente se reunia na mesa para tomar café e ele fazia o culto, às vezes nem fazia porque já estava atrasado. Aí quando eu saí da casa dele, eu fiquei impressionado com aquela situação, né? E quando eu cheguei em casa, acordei cedo, já acordei minha filha e minha mulher de fazer o culto. Aí fizemos o culto no primeiro dia. Quando foi no segundo dia, eu levantei, minha esposa já estava na cozinha fazendo café, e minha filha já estava no banho para tomar banho. E disse, vamos fazer o culto. Não, a menina vai tomar banho. Não. Primeiro o culto, depois vamos fazer essas coisas. Aí, segundo dia. No terceiro dia, já a cozinha já estava esperando. Vamos fazer o culto. Então, né, essa experiência que eu tive, né, na casa do irmão, foi um exemplo. É um exemplo que eu vi, observei e disse, opa, está errado lá em casa. Se eu sou sacerdote do meu lar e eu não faço a minha função, automaticamente eu vou ser demitido, né? E as ovelhas vão ficar fazendo o que quer. Acorda de manhã, faz tudo quando está à vontade, tá frio, não faz tudo, não sei o quê. Até o cachorro, o gato, já também pode ter ordem. A minha filha deu o costume de botar o cachorro para dormir na cama. A partir de hoje o cachorro dorme na casa dele e o gato dorme na casa dele também. Aí quando eu entrei de casa, eu digo, opa, faz todo mundo, o cachorro, o gato, cada um colocou no seu cantinho, um entra na casinha, o outro entra na casinha, todo mundo dorme, acorda de manhã cedo, fazemos a nossa meditação, depois disso a gente vai, né, fazer o jejum, depois cada um seguir para as suas atividades laborais. E isso já está com uma semana e eu já senti diferença em casa. Amém. Vou pegar o gancho dele. Porque muitas vezes o que acontece é muitos pais têm que sair cedo para trabalhar. Né? E veja, Ellen White ela recomenda, né? Ela diz que o pai é o líder, né, do culto familiar, ele é o responsável pelo culto familiar. Na ausência dele, a mãe assume essa responsabilidade. Mas sempre que possível, programe os seus horários para só sair de casa depois de fazer o culto matinal. Né? Eu espero que todos aqui façam, né, culto familiar. Amanhã o assunto que a Bíblia vai tratar amanhã de manhã é sobre o culto familiar. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Sempre, todos os dias. Faça, não perca essas oportunidades, né, de estar com seus filhos, de encabeçar esse momento de manhã e à tarde. Se você precisa sair cedo, então acorda a sua família mais cedo. Né? A criançada está dormindo lá às 5 da manhã, acorda, filho. Papai tem que sair, vamos lá fazer o nosso culto aí para o papai conseguir sair a tempo, o papai não perder
do tempo do serviço, né? Então assuma essa responsabilidade, não deixe essa responsabilidade nos encargos da mãe. Talvez em algum momento você não vai estar presente, a mãe vai assumir, mas puxe essa responsabilidade. Não deixe para a mãe, é sempre a mãe a responsável. Qual que é a historinha? Mãe, qual que é a historinha que vai contar hoje para as crianças? Não, assuma essa responsabilidade, é sua. Eu queria falar para o senhor aqui. Aqui, irmão, ó. Estou aqui, tem 2 microfones aqui. Passa lá. Depois já está com outra pessoa. Então, essa questão da líder espiritual, logo quando eu conheci a mensagem, eu era do mundo, casei, em seguida a gente teve filhos e fazia o culto com meus filhos, aquela liçãozinha, né? E quando ele completou mais ou menos uns 2 anos, Deus me chamou a atenção de eu botar ele para fazer o culto individual. Aí com 2 anos eu peguei a liçãozinha dele de figurinha, né? Desse figurinha, senta aqui, você vai fazer isso agora, tá? Ele me viu fazendo, entreguei a Bíblia dele e estava folheando ali. Aí depois eu notava que ele olhava para mim. Aí quando eu terminava, eu me ajoelhava, orava, aí ele se ajoelhava, orava. A menina também foi a mesma coisa. Quando eles chegaram a ter uns 7 anos, já estava lendo alguma coisa, eu comprei uma Bíblia dessa para cada um. Eu dei para eles, sobre só, vocês vão ler agora a Bíblia. É interessante que ela disse, não, olha só, por que não? Tem palavras muito difíceis aí, não se preocupe. Quando eles quiserem me perguntar, eu respondo. Não, mas é muito avançado. Como é que você quer que seu filho suba se você vai manter ele no nível aqui embaixo? Tá dado. Eu leio, eles vão ler essa daqui. Não é mais para ler essas historinhas aqui não. Tá entendendo? Aí, ou seja, a minha liderança espiritual foi uma certa briga, mas ficou aquilo. Daqui a pouco estava os meninos, pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Pai, o que é aquilo? Eu não vou mentir. Chegou um momento que eu disse, rapaz, é muita, estava fazendo as coisas, muita pergunta sobre o que era aquela palavra. Tinha até palavra que eu repeti, eu acho que no mínimo umas 10 vezes. Mas, assim, foi gratificante. Porque hoje eu vejo, eles acordam, eles pegam a Bíblia sem eu mandar, vão lá, fazem o culto, entendeu? E eles aprenderam palavras dentro da Bíblia. Então, assim, não subestime porque é criança pequena. Coloque. Pegue as Bíblias e coloque para elas fazerem o culto delas. Ah, elas não estão fazendo culto, elas estão treinando. E quando chegar o momento que elas tiverem capacidade, elas vão fazer. O irmão tocou um ponto aqui que é um exemplo. A gente tem que falar, filho, já fez seu ponto? E a criança, não, já fez seu ponto. Mas se ela não vê você fazendo, né, se ela não acorda lá de madrugada, vai pro quarto e te vê de joelho no chão, né, ele aprende pelo exemplo. O irmão aqui depois. Vai lá primeiro então, já estava no microfone. Boa noite, Elias, Natan, sou da Bahia. Sabemos que cada caso é diferente. Se a gente voltar um pouco atrás e conhecer a história de Adão, Adão teve seu primogênito. Será que Adão falhou na relação com seu filho? Certamente não. Então nem todos conseguirão os mesmos resultados. Infelizmente hoje existem mães e pais também, que não assumem a sua posição na qual Deus nos deu. Nós estamos vivendo um tempo de muita influência negativa nos lares. E a gente sabe que o maligno tem uma sede muito grande de afetar os filhos, o povo de Deus, a família em geral. Então hoje nós temos inúmeras influências hoje. Principalmente hoje nos nossos dias, como se é o bairro deles. Eu venho de uma família adventista, sou adventista de berço, graças a Deus. E nossos pais nos ensinou uma lição muito importante para a gente, que eu busco chamar principalmente para todos nós. O que é o seu pai? Sacerdote e as demais funções que Deus concedeu como o cabeça do lar. Mas nós estamos vivendo um tempo em que muitas mulheres estão querendo assumir a posição dos
os esposos não querem deixar o seu esposo ser o líder, ser o sacerdote, que apenas que seja o provedor das coisas. Estamos passando por um tempo difícil, irmão, nesse momento. A gente sabe que nem todos aqui terão respostas e nem todos terão história. Não é falta de... Porque quando eu começamos a conversar, conhecimento, namoro, noivado, eu chamei e falei, nem eu nem você. Vamos buscar conhecer as experiências para que nós possamos ser engajados por Deus dentro do nosso lar. Isso foi a minha posição desde o início. Só que ele sabe que isso não vai, nem sempre isso acontece. E é essa a questão, irmão. Sempre quando você dá um conselho, acho que você está sendo do vídeo, não. Vamos fazer um pouco culto, primeira coisa do dia, antes de ir para a escola, não saia, não fazer nada sem antes fazer. Hoje é domingo, deixa de domingo, não pode colar cedo. Não dá prioridade às coisas de Deus. Então, quando vamos as partes, dá prioridade às coisas de Deus, é diferente. Agora, quando tem uma parte que não aceita, irmãos, infelizmente, é um problema de muitos lados hoje. Muito obrigado. Às vezes a gente prega amor demais aos filhos, à família. E o meu modelo como chefe de família vai contar muito para o futuro lar dos meus filhos. Eu vi uma reportagem falando sobre psicologia e falou que dificilmente uma mulher que ela foi criada num lar conturbado, onde o pai é agressivo, a mãe falta com as responsabilidades, dificilmente ela vai se relacionar com uma pessoa, um homem calmo. Uma menina não vai se relacionar com um homem calmo. Às vezes ela pode até sofrer com as atitudes dele, mas a referência que ela tem é o que ela vai buscar fora. Então, se eu amo a minha família, eu quero o melhor para os meus filhos, eu tenho que procurar ser um bom esposo, tenho que ser educado, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser provedor. E da mesma maneira a mãe. Às vezes a gente quer... Eu tenho exemplos na família de pessoas que é tão protetor para os filhos, mas trata a esposa com casca, é grosseiro. A referência que essa filha vai ter, ela vai buscar o mesmo modelo do pai, inconscientemente. Às vezes não é aquilo que ela deseja para a vida dela, só que ela é a referência que ela tem para ela buscar um relacionamento. Ela se constitui uma família problemática, às vezes o marido bate, ela larga, mas ela acaba voltando para aquele tipo de relacionamento porque é onde ela foi educada. Meu nome é Selmi, eu sou da cidade de Teoflopana, em Minas Gerais, né, também. E gostaria de compartilhar um pouco da minha história. Eu tenho 2 crianças, e uma de 10 e uma de 2. Deixei passar um pouco o tempo, mas ainda vou comentar um pouco sobre essa figura paternal, né, do sacerdócio do lar. E o mais certo é a sequência do exemplo de Cristo, né, que nós devemos seguir. Cristo, ele procurou ensinar em tudo. E eu era pescador e eu ouvia sempre aquele ditado: melhor que você dar o peixe, ensina a pescar. E tem pai que realmente tem os extremos, né? Tem pai que tem medo da barata, tem outros pais que antes de acontecer o barulho já está lá dentro do dinheiro, né? Mas e o ensinamento dos filhos? Eu falo nos pais assim bravos, né? Porque eles vão atrás e são corajosos excessivamente, que tiram toda a possibilidade das crianças e da esposa também serem corajosas, porque nós viemos de lares, podemos ter vindo de lares que nos trouxeram traumas. Esses traumas se agravam de várias maneiras. E aí eu tenho um menino, por exemplo, de 2 anos, ele já mata escorpião. Eu ensinei ele a pescar no peixe, e já mata escorpião. Ela lanterna de escorpião, vamos caçar escorpião hoje, pai? Em volta da casa à noite, um clima agradável, 7 horas da noite. Ali, pai, então o pai não fica para matar.
Aí esses dias, minha menina é independente nesse sentido. Eu uso exemplo, estou falando, talvez faça de alguma coisa para os irmãos. Ela falou, pai, ela viu a onça pegando em cima do pé de coco. Falou, filha, olha a onça, e ela fala, pai, mas e se eu subir numa árvore que tem bastante galho para atrapalhar a onça subir? Eu vi que ela sobe muito rápido no pé de coco. Eu falei, filha, agora, o que eu vou responder para ela? Coisas que, se o ladrão for fraco, minha menina mesmo vai dar casal. Essa coragem, não que não faça que o pai é o sacerdote lá, mas passar na independência. Eu vou morar na roça, nem sempre. Às vezes minha família tem que ficar sozinha, no caso do Wagner, no caso tal. Vai descer uma cobrinha ali, talvez em 2 anos vai lá em pau, né? Vai tapar no pau, com arte forte. Ou seja, aí em conclusão, eu falei assim, agora, o que eu conversou para ela? Se a onça, se eu for subir na árvore, eu falei, filha, quando Daniel foi jogar nas covas dos leões, tinha a árvore lá para subir. Como é que eu venci? Então, eu falei assim, você vai fazer o que Daniel fez para se livrar da escravidão. O que Daniel fez? Ele soube responder pausadamente todas as coisas. Sacerdócio do lar. Oséias 4:6, o irmão abordou a história de Eli. Oséias 4:6 fala exatamente a história detalhada de Eli. Ana recebeu a bênção, apesar da condição sacerdotal terrível naquele momento. Porém, a família de Eli perdeu a bênção. O irmão falou que para mim é importante a nossa família, a gente deve ministrar primeiro exclusivamente pela nossa família, acertadamente, e apesar da condição sacerdotal, Ana recebeu a bênção. E o lar dela também era um lar dividido. Ana, Penina, Eucana e tal, alguns ainda atrás. Pessoas que voltam para a gente hoje, qual é o ponto de treinamento que a gente tem que fazer com a nossa família? Todos devem ser sacerdotes do lar, de acordo com 1 Pedro 2, versículo 9, não é isso? Vós sois nação santa, sacerdócio real. E o povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, pensa na história de Eli e coloca esse verso. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, abandonaste a minha vida. Eu também rejeitarei os teus filhos, e você não será mais sacerdote diante de mim. Então, é a história de Eli, e nós devemos buscar, orar e vigiar para que não seja a minha, a sua história. E eu tenho isso. E quando fala de Eli, está falando que pode ser a história de cada um de nós. Devemos estar buscando o Senhor, né? Na precisão de que Ele possa derramar o seu Espírito na nossa vida, na nossa família, porque nossos lares estão cheios de influências, vamos colocar aqui, jesuítas, a ponto de que as mulheres, o feminismo não conta das igrejas, somente tem lugar, você já pega, chega para namorar, você vê a sogra gritando em seu sogro, sua esposa vai ser diferente. Eu sei que aqui tem lares assim, lares onde a sua esposa veio lá com o exemplo da mãe dela e queria colocar você no lugar. Não é assim? Não é desse jeito. Aí vem a faculdade também e coloca a mentalidade da serpente que foi gerada lá no Éden, de um egoísmo, de um super ego dentro da mulher. Você é linda, vai lá e oferece para o seu marido. E quando a mulher, doutora fulano de tal, vai falar com o terreno aí, vindo das faculdades jesuítas e tal, aquilo é o super máximo. E nós devemos lidar, como o irmão acertadamente falou, com isso diariamente. O que é isso? É oração, jejum, só isso pode nos preparar e nos tornar vencedores. A próxima
aproximadamente uns 10 anos atrás, eu e a Bíblia passamos por uma crise no relacionamento, e alguns aqui já conhecem a história, e nós tivemos assim, bem próximo, mas muito próximo mesmo do divórcio. E ninguém sabia disso. Mesmo minha mãe, que morava ali embaixo da minha casa, ela não tinha que a gente fazer a questão de não compartilhar as nossas dificuldades com outras pessoas, inclusive com os próprios familiares. E houve um tempo, eu já contei essa experiência em alguns lugares, houve um tempo em que eu era ancião da igreja, nós estávamos vivendo essa realidade. Eu, embora jovem, mas eu lidava com aconselhamento de famílias. E vivendo essa realidade dentro de casa. E quem conhece a Lília, hoje, graças a Deus, uma mulher assim, bem transformada, mas Lília de temperamento colérico, e o colérico ele quer sempre se impor. E é natural isso para ele. E influenciada pelo movimento feminista, como é hoje, né? No caso da maioria das mulheres. E eu me achava o cristão, né? Porque eu era ancião de igreja, evangelista na igreja, né? Entendia a verdade adventista. Até que um dia, no auge de uma discussão, eu cheio de razão, né? Porque quando você se entende cheio de razão dentro do lar, e você quer de alguma forma conquistar aquela posição, quando você chega para a esposa e você diz assim, olha, a gente precisa definir quem é que usa calça aqui dentro de casa. E hoje é arriscado falar isso, né? Porque nem todas as mulheres estão entendendo modéstia cristã, né? Então não dá para falar disso com tanta liberdade. Mas no auge da discussão, no meio da discussão, eu falando algumas palavras agressivas, né, para ela, ela chegou para mim e disse assim, Daniel, de forma bem tranquila, eu só gostaria que você falasse comigo nos momentos em que eu errasse, da mesma maneira que você fala com o pessoal lá da igreja, quando você, como ancião, tem que aconselhar. A discussão acabou ali. E eu já compartilhei essa história com muitos aqui, mas, irmãos, por que é importante comentar a respeito dessas coisas? Muitas vezes nós falamos muito, né, da dificuldade que existe hoje das mulheres que são influenciadas pelo movimento feminista, mas muitas vezes o que está acontecendo em nossos lares é que ou nós estamos tentando pela força resolver o problema, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser o cabeça do lar, então eu tenho que ser o cabeça do lar. Ou eu passo a falhar, eu passo a errar de tal modo que, sem cabeça no lar, alguém vai ter que assumir. Alguém vai ter que assumir a responsabilidade. E o que mais acontece hoje, dentro dos lares, e nós, né, rodamos aqui e ali, então nós estamos sempre lidando com famílias, o que mais acontece é justamente que em alguns momentos ou o homem ele vai, ele é permissivo, né, ele vai, e nós não estamos aqui pensando em filhos, porque normalmente quando a gente pensa na figura do sacerdote, fala-se muito sobre a questão da relação do pai com o filho, mas a esposa que vai primeiramente respeitar você como sacerdote do lar é a primeira que deve olhar para você e ver em você não aquela figura que está brigando para ser o líder dentro de casa. Autoridade e respeito não se impõe, você conquista. Então não adianta você tentar pela força, olha, quem manda aqui sou eu. Quanto mais fizer isso, a gente viu hoje na relação, o João apresentou a relação de pai e filho. Se não funciona na relação de pai e filho, como vai funcionar na relação de dois adultos, né? Brigando ali pela liderança dentro de casa? Então, quando é que a coisa, por exemplo, dentro do meu lar começou a mudar? Primeiro, quando eu reconheci que o problema dentro do meu lar, embora minha esposa tivesse lá suas muitas dificuldades, mas o problema partia de mim. Primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, com o joelho no chão, Senhor, mostra em mim o que eu preciso enxergar, porque não dá para aceitar essa situação. Então, os passos foram acontecendo na Bíblia. Primeira coisa, o Senhor começou a me mostrar que muita coisa do que havia em mim, eu havia recebido do meu pai, que passou a vida toda tentando ser o sacerdote dentro do lar e nunca conseguiu. Eu ia falar isso aí, velho. Porque tentava
porque tentava pela imposição, tanto para com minha mãe como para com os filhos, muitas vezes até pela violência, tentar impor autoridade, e não funciona. Então, só para resumir, e aí quando eu falei de João, que eu não vou mais entrar nesse assunto amanhã pela manhã, porque eu acho que a gente se sente muita vontade para falar, muito mais à vontade para falar desse tema, quando nós estamos apenas com os homens, porque existem muitos pontos que precisam ser tocados que a gente não tem tempo para lidar aqui. Mas alguns pontos que precisam partir de um reconhecimento. Nós estávamos 2 anos atrás em Tocantins e fizemos uma roda, assim, somente homens, para discutirmos sobre a questão do sacerdócio no lar no contexto da justificação pela fé. E eu acho tão interessante, sabe, quando a abordagem é feita nesse contexto, porque a gente entende o princípio da justificação pela fé, jogar a glória do homem no pó. Então todos ali se sentiram muito à vontade para reconhecer que as dificuldades que haviam dentro do lar partiam deles mesmos. Irmãos que começaram a contar suas experiências, estávamos bem à vontade ali naquele círculo, e começaram a falar das situações, né, que viviam dentro do lar, e que agora estavam reconhecendo que a dificuldade partia deles, porque se o homem ele não assume o papel de sacerdote espiritual dentro do seu lar, alguém vai assumir. Isso é um fato. Alguém vai assumir. E se você fica tentando impor, não, não funciona. Quanto mais tentar fazer isso, mais vai ter dificuldades. Resumindo a história, durante todo o período da igreja adventista, às vezes eu pregava 30 dias sequenciais ali. Todas as noites eu estava pregando em alguma igreja fazendo evangelismo. Dificilmente a Lília me acompanhava em uma. Às vezes eu ia pregar sábado pela manhã em alguma igreja e eu convidava, ela ia quando ela tinha que cantar no final. Mas eu percebi que Lília não tinha prazer em estar comigo nesses momentos. Depois, quando graças a Deus as coisas foram mudando dentro do nosso lar, a partir da minha experiência, quando eu comecei a entender que, espiritualmente falando, a minha esposa precisava olhar para mim e não apenas ver como exemplo, mas com admiração, de olhar e dizer, olha, se ele está vivendo essa experiência, se Cristo está fazendo isso nele, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu posso seguir o mesmo caminho. Então, antes de pensar nos filhos, nós precisamos pensar na esposa, nesse tipo de experiência, porque é a esposa que vai ser a figura dentro do lar que vai te colocar para os filhos exatamente dessa forma. Entende? Agora, quando você fica tentando pela força, né, filho, olha assim, dessa forma, e a esposa está ali brigando, nós temos visto experiência de lares onde o pai vai fazer o culto com a família e a esposa fica ali, sabe, brigando e, sabe, criando uma controvérsia naquilo que o pai está apresentando. E o irmão, inclusive, recentemente compartilhou isso comigo, ele percebeu que a coisa mudou quando, primeiramente, ele entendeu a justificação pela fé e ele entendeu que o problema não estava na esposa. O problema não estava nos filhos, o problema estava nele, porque ele estava tentando pela força, pelo grito, se impor dentro do seu lar. E a gente só piora a situação quando a gente faz dessa forma. Então, irmãos, olha, quando nós olhamos para o nosso exemplo, para aquele que é o modelo perfeito, né, muitas vezes os homens que têm vergonha, por exemplo, de chorar, muitas vezes nós vamos conquistar o respeito da esposa chorando juntamente com elas, reconhecendo as fragilidades. Olha, eu realmente tenho sido assim, mas me ajude a vencer isso juntamente com Cristo. É dessa forma, quando partindo primeiramente do reconhecimento, permitindo realmente que Cristo jogue a nossa glória no pó, que as coisas começam a mudar. Ao invés de você ter dentro de casa alguém que vai estar o tempo todo ali competindo com você, você tem agora alguém para te auxiliar. Mesmo vendo ainda as suas falhas, mesmo vendo as suas fraquezas, mas vai estar ali o tempo todo tentando te ajudar, porque agora você tem alguém que te auxilia, te apoia, e não alguém que vai estar tentando ali o tempo todo se impor, buscando uma posição. Então é interessante quando nós pensamos nessa figura do sacerdote do lar, a gente se colocar numa situação em como é que a nossa esposa, primeiramente, ela olha para nós.
E perguntar isso para ela muitas vezes, né? Porque às vezes a gente sabe que tem aquela coisa, parece que se tiver um diálogo você vai perder o respeito, vai perder aquela autoridade. Mas não, irmãos, é totalmente diferente. Quanto mais você tem um diálogo aberto com a esposa, no sentido de questionar como é que você me vê dentro do lar, que figura você vê em mim aqui dentro, conversar abertamente sobre essas coisas. Quanto mais se conversa com humildade a respeito, mais as coisas vão mudando, sabe? Cria um ambiente de respeito, uma relação, né, respeitosa, e nós permitimos então que a partir daí Cristo comece a trabalhar dentro de nós. E, irmãos, olha, só para fechar a fala, é impossível o homem conseguir ser sacerdote dentro do seu lar se ele não permitir que Cristo trabalhe profundamente em seu coração a partir de uma verdadeira experiência de justificação pela fé. Qualquer tentativa diferente disso vai ser uma frustração, vai ser muito difícil. E aí o que acontece com isso? Só existe uma forma da coisa acontecer. Ou você se relaciona verdadeiramente com Cristo e o coloca acima de todas as coisas, inclusive da sua própria família, na sua vida, né, estabelecendo ele como prioridade, e ele vai ser o sacerdote por seu intermédio, ou um outro vai ser o sacerdote. Quem será o sacerdote? Quem? E muitas vezes a gente fica naquela, sabe? Mas não existe meio termo. Ou nós nos relacionamos verdadeiramente com Cristo para que Ele seja por nosso intermédio, ou Satanás vai acabar sendo por nosso intermédio. Isso é um fato. Aí não adianta ficar, não, mas as esposas hoje influenciadas pelo movimento feminista, isso é uma realidade, é uma dificuldade que nós temos que enfrentar. Mas não podemos usar isso, irmãos, como desculpas para deixar de assumir a responsabilidade. Precisa fazer reformas? Sim. Quando é necessário fazer reformas, o que acontece? Tem desgaste, sim ou não? É fácil você fazer uma reforma, especialmente quando você está dentro de casa? Não, tem desgaste. E muitas vezes o que muitos temem, mesmo entendendo o que tem que fazer, o que muitos temem é justamente enfrentar esses desgastes. Entende? E a situação muitas vezes vai sendo ali empurrada com a barriga, né? Uma família onde tem um homem que deveria ser a figura, né, do sacerdote, mas isso não acontece porque vai empurrando com a barriga, né? Eu tenho receio de um desgaste, de um problema com a esposa, não sei como é que vai ser a reação dela, ou já tentei, não deu certo, e aí desiste. Entende? Não funciona dessa forma. Dentro desse assunto, olha, deveria haver uma vigília, João, para entrar em tudo aquilo que precisa ser discutido. Irmãos, em função do horário, a gente vai ter que encerrar. Eu só queria ver quem mais ainda tem a palavra. O irmão aqui, quem mais que vão comentar? Então, dois aqui. Aí a gente encerra, pode ser? Colocação do horário, porque já são 10 para 10. Meu povo pereceu, porque faltou de um. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar as pessoas que escolheram esse tema. Digo isso porque, nos meus 78 anos, eu nunca tinha. É a primeira vez que eu estou vendo e ouvindo um ensinamento a tal altura. Agora eu dirijo uma pergunta a todos que estão presentes aqui. Quantos aqui estão apanhando dentro dos requisitos que nós estamos vendo na tela lá? Você não viu a importância disso aqui? A partir daqui, muitos vão sair com uma mente diferenciada daquilo que ele foi até hoje. Por isso, eu volto a repetir, eu parabenizo aquele que escolheu esse tema. É a primeira vez e é um assunto que a organização, a igreja deveria bater sempre na tecla, porque a família da terra é a família do céu. E muitas vezes a gente não assume essa posição. Obrigado. Finalizando, vou ser bem sucinto. Meu nome é Hélio Cristiano Freitas, né? Sou filho do Edinaldo. Vou tentar sintetizar, né? Para o tempo. Vamos lá. Eu vivi desde o início em uma família
que muitos chamam de perfeita. E não por ser visualmente perfeita ou externamente perfeita, mas por realmente ser. E isso é algo que, para muitos, o nível de espiritualidade que havia na minha família, que há na minha família, no caso de meu pai, quando eu era criança, era algo que muitos, na época, há 30 anos atrás, achavam que era impossível de se ter. Quantos aqui já viram, por exemplo, pessoas andando de costas no chão igual cobra, flutuando, e alguém chegar com a mão em cima e fazer uma oração e os demônios serem expulsos? Eu cresci vendo meu pai recebendo ligação de madrugada e falando: Edinaldo, pelo amor de Deus, vem aqui, está acontecendo tal coisa. Eu cresci vendo, ouvindo e vendo, né, com os meus olhos, a gente fazer corrente de oração de madrugada, vigílias, etc. Eu não me lembro dos 19 anos que eu fiquei na casa de meu pai, que eu casei com 19, né? Minha filha mais velha tem 12. Eu não me lembro de um dia sequer que eu não tenha escutado a voz de meu pai cantando na sala da casa, reunido para um culto familiar de manhã cedo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Hoje ele falou que teve um problema, não foi? E da forma, às vezes, que ele fala, muitos podem achar que foi algo, às vezes, sei lá, de cunho mais humano, sabe? Mais dessa natureza. Mas o impasse, revelando aqui, já que estamos num momento de pais e filhos e falando sobre sacerdócio, eu vou revelar para os irmãos que a questão foi que meu pai queria fazer uma oração para me curar de uma doença. Só que quando a gente, e o Daniel ali até citou a questão da justificação pela fé, né? E a pureza de caráter. Eu pulei, né? Mas quando eu era mais jovem, das dificuldades que eu tinha com meu pai, porque quando eu cometi um dos erros assim que foi graves, e ele sentou para conversar comigo, e ele veio com lágrimas nos olhos, falando do erro que eu cometi, eu olhei para ele e falei: pai, o problema é que o Senhor é perfeito e eu sou imperfeito. Eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente, porque eu estou aprofundando essa questão, porque se acontece algo na família, às vezes a gente quer dividir a culpa, a gente quer ratear, mas eu não sei nem como explicar isso, de forma resumida, mas vamos lá. Quando a gente se depara agora com a verdade presente e entende a justificação pela fé, o nível da conversa é outro. O nível do relacionamento com Deus é outro. O nível do tratamento com a esposa é outro, absurdamente maior do que podemos imaginar. A sinceridade das palavras que devemos ter em nossas famílias, em nossos lares, tem que ser algo real. Na Bíblia está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes a gente aplica isso somente à figura de Cristo, né, como um ser pessoal, ok. Mas a verdade em si, ela deve estar estampada no brilho dos seus olhos. Sabe, o seu caráter, a sua voz, o tom de voz, as palavras que saem de sua boca, os gestos que você faz, tudo tem que ser espelho de Cristo. E quando a gente fala desse assunto do sacerdote, muitas coisas eu não entendia. E hoje que eu sou pai, né, eu comecei a entender, e foi um dos pontos que meu pai conseguiu chegar nessa compreensão hoje, que eu queria compartilhar um pouco com vocês. E a gente teve esse impasse espiritual, né, no caso. Porque não dá para ser um cristão verdadeiro, tendo tanto de conhecimento que a gente tem à nossa disposição, fazendo as coisas só por um rito, mesmo com as melhores das intenções. Sabe qual era o maior problema da minha família? Meu pai me ensinou, por exemplo, que quando você dá uma coisa, a outra mão não pode ver.
Irmãos, tudo que vocês imaginarem de perfeição, de caráter, de tudo que vocês imaginarem foi ensinado. Só que a gente sentia uma coisinha. E a gente ainda sente, a gente briga muito ainda com isso. Que é uma palavra chamada orgulho. A gente se orgulhava de fazer as coisas certas. Eu não sei se eu estou sendo profundo o suficiente, mas a gente sentia uma alegria que era uma alegria misturada com orgulho. Sabe? A gente, meu pai olhava para mim e falava, as pessoas, né, às vezes inconscientemente trazem muita lisonja, né, muitas palavras bonitas, falando, nossa, olha a família do irmão Wagner, como é Renato, olha a família do irmão João, como é. E isso serve também para vocês, né, porque as pessoas chegam com esses comentários, e esses comentários, às vezes, de boas intenções, podem fazer nascer uma pequena fagulhinha de orgulho dentro do coração do Wagner. Exatamente. Entende? Então, o sacerdócio, quando a gente fala do verdadeiro sacerdócio, ele faz aquilo por amor. Um outro verso, o irmão até citou, né? Devemos amar nossa esposa e entregar a vida assim como Cristo amou a igreja. Agora, irmãos, Cristo amou a igreja e entregou a sua vida, assim mesmo se entregou. Pelo qual motivo? Foi para salvar. Muitas vezes a gente quer dar nossas vidas, não para salvar, mas às vezes só para livrar do mal. Se entrar um ladrão aqui agora, eu vou lá e dou minha vida. Eu vou lá e dou minha vida. Eu fui até dar dois exemplos aqui, né, do irmão, do que ouviu barulho, né, e ficou com medo de ir. Aí, não, eu sou corajoso, eu vou lá e dou minha vida. Agora, que quantos teriam a verdadeira coragem de não só dar a vida, mas viver uma vida estritamente para salvar a família? Dar a vida é muito fácil, dar a vida uma vez só, você morreu, acabou. Agora eu quero saber quem consegue viver cada segundo da vida doando em prol do bem, de salvar a esposa e os filhos. Era vida em vida. Entende? Então, resumidamente, né, era essa a visão, né, e a experiência que eu estou tendo nesse momento, e que é uma briga, é uma luta. Como que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que ela é uma luta que aparentemente é pesada, é uma luta que nos dá uma alegria santa, porque você sabe que enquanto você faz por você mesmo, está tudo errado, mas de repente você percebe que Cristo está tomando as rédeas e que o seu eu não vale de nada, o esforço que você faz não vale de nada, e você vai percebendo Cristo moldando e falando assim, olha, é assim que se faz, olha, é melhor você ficar calado agora, ó. Sabe? Temos que ver que o coração é tão poderoso, né? E que é governo. Então, seria mais ou menos isso. Amém, irmãos. Foi maravilhoso, né? Esse momento, essa roda, essa mesa redonda aqui nossa, e os comentários de vocês foram excepcionais aqui para a edificação desse momento. Infelizmente, em função do horário, né? Não vai a gente conseguir abordar os outros papéis ali que a gente tinha separado, né? Do pai, mas creio que em algum outro momento, né, ao longo desse evento, ser abordado também essas outras questões. Vamos colocar de joelhos, vamos então orar. Pedir para o Wagner nos conduzir. Santo eterno Deus, nosso Pai Celestial. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável, tão transparente, tão profundo, onde nós homens, ó Deus, estamos aqui dialogando, incentivando uns aos outros, ó Deus, a verdadeiramente assumirmos este papel que o Senhor nos concede com o privilégio de representar o teu caráter em nossa casa. Tu sabes as lutas individuais de cada sacerdote que aqui está. Por isso, ó Deus, nós imploramos a Ti que opere em nosso coração. Opere, ó Deus, em nossas mentes, que nós possamos verdadeiramente nos esvaziar de nós mesmos, do nosso egoísmo, egocentrismo,
e deixarmos Cristo ser o sacerdote através de nós. Nos ensina, Senhor. Nós somos alunos nessa escola. Abençoe cada lar aqui representado e faça milagres, ó Deus, em nossos lares. Sabemos que precisamos diariamente de milagres vindo do céu. E é por isso que nos ajoelhamos nessa noite de sábado, confiantes, ó Deus, de que a Tua vontade é esta também. Por isso, ó Deus, abençoe este congresso, abençoe as nossas famílias e nos ensine verdadeiramente a ser sacerdotes para o Senhor. Que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.